A fé desde a criação de Abraão. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas e graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim de um homem, ou seja, e assim de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Todos estes morreram firmes na fé, não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Os que assim falam demonstram estar buscando uma pátria, e se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois até preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifícios. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que terá começo a tua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que era uma prefiguração. Foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José
e, apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José relembrou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus restos mortais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Isto porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé ruinaram, ou seja, pela fé ruíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões. Foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro e pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles, dos quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava provendo algo melhor para nós. Não queria que eles chegassem sem nós à plena realização. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição, em vista da alegria que o esperava. Suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou
uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo.